Número 7, dada a reta numérica abaixo, faça a representação dos pontos dados. Então, o primeiro ponto, ponto A, 1/3. Toda vez que a tua fração é própria, ou seja, o teu numerador é maior que o denominador, significa que esse número, o decimal dele é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, né, ele é positivo porque não tem sinal nenhum aqui na frente dele, né? Se ele é menor do que 1, significa que ele está nessa região aqui da reta. Então, o primeiro passo é você encontrar a região, tá? Eu vou encontrar do ponto A. Se eu fizer 1/3, lembra que eu falei que é 1 dividido por 3, né? Se eu fizer essa divisão aqui, ó, 1 não dá para dividir, coloco um zero aqui e uma vírgula, e um zero aqui. 10 dividido por 3, 3 vezes 3, 9, sobra 1, põe um zero aqui, 3 vezes 3, tá vendo? Então, aqui vai infinitamente, tá? Então, tá vendo que 0,33, na verdade, na dízima, né? Ele é menor do que 1 mesmo. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu sei que ele tá nessa região aqui que eu já achei. Então, eu vou pegar essa região. O meu denominador é a quantidade de divisão que eu tenho que fazer aqui nessa região. Denominador é 3. Você vai fazer em casa e você vai fazer com a sua régua certinho. Você vai pegar essa região aqui e vai dividir ela em 3, ó. Vai subdividir ela em 3, né? Tá? Então, aqui eu tô sem régua, mas aí você vai fazer com régua, vai dar certinho, tá? Então, ó, dividir em 3. 1, 2, 3 partes, ok. E quantas partes eu vou pegar? Dividir em 3, que é o denominador, pega a quantidade que tá aqui no numerador. Então, eu vou pegar só uma parte. Então, aqui tá o ponto A, ok? Olha o ponto B, menos 2/3. Primeiro, ele é negativo. Então, ele vai estar à esquerda da reta, né? E aí, 2/3 é uma fração própria, ou seja, ela é menor do que 1. Significa que ela vai estar em qual região? Entre 0 e menos 1. Por que menos? Porque a fração é negativa, tá? Então, eu venho aqui entre 0 e menos 1 nessa região. Vou dividir em quantas partes? Olha aqui, ó, 3, né? Então, também vou dividir em 3. 1, 2, 3. Quantas partes eu vou pegar? 2. Então, vamos lá, ó. Tô no 0, 1, 2. Aqui é o meu ponto B, certo? Deixa eu fazer o ponto A um pouquinho maior. Ponto B. Já o ponto C, que eu vou analisar, primeiro ele é positivo, então ele tá à direita da reta. E 7/4, eu vou passar isso para a forma de fração mista, tá? Para eu descobrir a minha parte inteira. Então, olha só, vou pôr aqui, ó. 7/4 é igual 7 dividido por 4 dá 1 e resto 3. Então, isso aqui é igual a 1 inteiro e 3/4, certo? Significa que se tem uma parte que é inteira, quantos inteiros tem? Só 1. Então, ele andou 1 inteiro, que é do 0 até o 1, e a fração está entre essa região aqui, entre 1 e 2, tá? O 1 inteiro é do 0 até o 1, a fração tá aqui. E aí, eu vou fazer 3/4. Em quantas partes eu vou dividir, então? Em 4, ó. 1, 2, 3, 4. Ficou bem tortinho, né? Nossa Senhora, ó. Ok. E quantas partes eu vou pegar? 3. Então, ó, 1 inteiro e 1, 2, 3/4. Então, aqui está o ponto C. Então, você vai perceber que cada região, eu vou apagar aqui, tá? Cada região você vai dividir de acordo com a sua fração. Ponto D, 13/5.
é uma fração positiva, portanto, ela vai estar na direita da reta numérica. Vou passar ela para a fração imprópria, ó. 13 dividido por 5, 2 vezes 5, 10, resto 3. Então, quer dizer que é o que, ó? 2 inteiros e 3 quintos. Então, vamos lá, ó. 2 inteiros. Então, a região da fração é essa daqui, ó. Ok? Ó, 0, 1 inteiro, 2 inteiros. A fração vai estar nessa região. Então, deixa eu fazer aqui a divisão. Quantas partes eu vou dividir aqui, ó? 5, né? Então, ó, eita, vamos ver se eu consigo fazer melhor. 1, 2, 3, 4, 5. Consegui dividir em 5. Quantas partes eu vou pegar? 3 partes. Então, ó, 2 inteiros e 2, 3 quintos. Então, aqui está o ponto D de dado, certo? Vou apagar aqui. E a letra E, você já vai ver de cara que a letra E é uma fração negativa. Então, ela tá aqui à esquerda da reta. E é uma fração própria, tá? Se ela é uma fração própria, né? Ela vai estar entre 0 e menos 1 nesse caso aqui. Só que para eu fazer esse ponto E, eu vou apagar aqui as divisões do ponto B. Vou deixar o ponto B marcadinho aqui, ó. Ele tá aqui, tá? Só que eu vou apagar as divisões do ponto B e vou fazer aqui as divisões do ponto E. Então, o ponto E, ele foi dividido em 10 partes. Aqui ficou mais difícil, né? Vamos ver se foi, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quantas partes eu peguei? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui tá o ponto E. E aqui tá o ponto B, tá? Eu acabei colocando na mesma região, mas a minha intenção era colocar cada ponto em uma região diferente. Mas acredito que tenha dado para entender também, né? Número 8. Coloque os valores abaixo em ordem crescente. Pessoal, para eu saber, se fosse tudo fração, eu poderia fazer uma comparação entre frações. Mas como eu tenho decimais, eu vou encontrar os decimais aqui dessas referentes a essas frações, tá? Então, ó, o 0,07 já tá em decimal. O 6 sobre 10 na forma de fração significa que é 6 dividido por 10, tá? Então, olha só, não dá para dividir, põe um 0 e uma vírgula e um 0 aqui. Opa. 60 dividido por 10 dá 6, ou seja, 0,6. Você pode simplesmente andar com a vírgula também, porque quando você divide por 10, quando você multiplica, você anda com a vírgula para a direita. Quando você divide, você anda com a vírgula para a esquerda. Então, se era 6 sobre 10, o 10 tem um 0 só, a vírgula estava aqui, você anda com ela para trás, ó, tá? 0,6. Menos 6 décimos vai ficar, então, menos 0,6. 5 décimos vai ficar, ó, 5, a vírgula estava aqui, ando uma casa para trás, 0,5. Aí eu tenho aqui, ó, 0,05, tô só repetindo, tá? Menos 0,5. Módulo de 3 quartos, ó, 3 dividido por 4, não dá para dividir. 4 vezes 7, 28, sobra 2, 0 aqui. 4 vezes 5, 20. E ele é negativo, o módulo, então, a gente tira o sinal, vai ficar positivo, né? 0,75.
Tenho o número 0, 0,06 e um décimo é 0,1, ok? Eu vou apagar aqui para não ficar muito difícil de visualizar. Deixa eu reforçar esse ponto. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou separar os valores dessa forma aqui, ó. Pra gente não confundir, que ficou bastante vírgula, né? Ó. 0. Tá. Então, colocando em ordem crescente, eu vou riscando os valores que estão em cima, tá? Eu vou começar aqui com um 0, como um valor central. Então, eu vou riscar ele aqui. Aí, eu vou fazer uma análise, ó. Se o teu número decimal, ele já vem com um algarismo aqui, ele é maior do que um número decimal que vem com um segundo zero na frente, tá? Então, esse número aqui, ele é menor do que esse aqui, tá? Então, eu vou pegar agora o número que tem um 0,0. Então, eu tenho 0,07, 0,05 e 0,06. Qual desses é menor? Todos são positivos, então eu vou comparar o terceiro algarismo, 7, 5 e 6. Qual que é menor? 5. Então, 0,05. Vou riscar ele aqui. Depois, então, vai vir o 0,06, que está aqui. E depois, o 0,07, que está aqui, tá? Depois, em ordem crescente aqui, né? Em ordem crescente, eu vou ter 0,6, 0,5, positivo, né? 0,75 e 0,1. Então, eu vou olhar para primeiro algarismo depois da vírgula. Qual que é menor? 6, 5, 7 ou 1? 0,1. Então, aqui vai ficar, ó, 0,1. E risco aqui. Depois do 0,1 vai vir o 0,5. Vou riscar ele aqui. Depois do 0,5 vai vir o 0,6. Vou riscar ele aqui. E positivo sobrou apenas esse 0,75, tá? Opa! Escrevi de rosa não. E aqui vai 0,75. Aí, nos negativos, o pensamento é o mesmo, só que ele vai andar aí, né? Pelo lado esquerdo. Então, primeiro eu vou pôr o menor aqui, ó, menos 0,5. Risco ele para saber que eu já coloquei. E, por fim, o menos 0,6, tá? Então, coloquei em ordem crescente. Só que os números foram dados aqui, ó, nesse formato. Então, eu vou voltar ao formato original deles, tá? Então, por exemplo, 6 décimos é o 0,6, tá aqui. Então, ao invés de eu escrever 0,6 aqui, eu vou escrever 6 décimos. Próximo, menos 6 décimos, é menos 0,6, tá aqui. Então, eu vou colocar nesse formato aqui, ó. Menos 6 décimos, ok? 5 décimos é o 0,5, tá aqui, ó, 0,5, então eu vou escrever como 5 décimos. Esse aqui tá no formato, esse também, módulo de menos 3 quartos, é representado pelo 0,75, né? Tá aqui positivo, então eu vou apagar aqui e colocar, ó, módulo de menos 3 quartos. Vai ficar aqui porque se eu tirar o módulo, ele fica positivo. E por fim, o 1 décimo, que é 0,1, tá? Então, aqui vai ficar 1 décimo. Ok, coloquei aqui então em ordem crescente.